Graças e paz para você que está vendo esse vídeo agora por meio das suas redes sociais. Não importa nem o dia nem a hora. E muito obrigado porque você está me permitindo entrar na sua casa. E que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro. Seja bem-vindo à plataforma. E eu quero compartilhar com você a mensagem sobre o seguinte tema. Escolha gostar de trabalhar, pois Deus criou o trabalho e gosta de quem trabalha. Escolha gostar de trabalhar, pois Deus criou o trabalho e gosta de quem trabalha. Está no Evangelho de João, capítulo 5, verso 17, o texto que nós vamos usar para essa mensagem. Vem comigo aqui, deixa eu te falar uma coisa. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, comenta, compartilhe esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Assim você me ajuda a pregar essa palavra. Assim você me ajuda a levar o Evangelho adiante. Nós estamos já nos últimos dias e sabemos que Jesus haverá de voltar quando o Evangelho for pregado a todas as pessoas. Então, ainda que muitos não consigam ir fisicamente a todos os lugares da terra, nós podemos ir remotamente, através da internet. E é isso que eu peço a você. Você está vendo meus vídeos? Curte, comenta e compartilha. Ainda não se inscreveu? Se inscreva. E clica no sininho para você receber as notificações. E já está inscrito? Permaneça inscrito. E encaminhe aí o link do meu canal para que outros da sua rede de relacionamento possam se inscrever. Muito obrigado e que Deus esteja abençoando grandemente a vida de todos vocês. Vamos lá, vamos fazer um roteiro aqui desse vídeo. Nós vamos falar um pouco sobre fake news, em seguida vamos falar um pouco sobre o submundo gospel, vamos falar um pouco sobre leitura e vamos então entrar no conteúdo da mensagem, que é essa que eu falei para você sobre o assunto. Dito isso, vem comigo. Vamos falar de fake news. Hoje nós vamos falar sobre o Estado de Israel. O que tem de fake news sendo espalhada sobre Israel é uma coisa assim absurda, né? Muita confusão que o povo evangélico faz com relação à sua adoração de parte do povo evangélico a Israel. Coisa que não tem nada a ver nem com a Bíblia, nem com nada. Tudo totalmente fora do contexto. Bom, então deixa eu convidar você que está vendo esse vídeo aí por essa plataforma. Me segue aí, curte o vídeo, comenta, compartilha. Assim você me ajuda a levar essa palavra adiante. Vamos lá, curte, comenta e compartilha. Ah, pode ser chato ficar pedindo, mas é assim que você me ajuda a fazer com que a plataforma reconheça que esse vídeo ele é bom e pode ser recomendado para que outros possam ver. Tá? Não deixa de me seguir. Curte, comenta e compartilha. Vamos lá. Parte do povo cristão evangélico brasileiro tem uma fixação, uma adoração a Israel. É a parte do povo cristão evangélico da Igreja Evangélica Brasileira que é seguidora dos princípios da extrema-direita, que é comandada aqui no Brasil pelo inelegível, certo? E, infelizmente, são pessoas que continuam se informando somente pelo WhatsApp da tia Maricotinha, Telegram da tia Coralina, Twitter do tiozão do pavê, no Instagram da tia Lola. São pessoas que não pesquisam em bibliotecas, não pesquisam nas redes sociais. Aí tem muita coisa na rede social que oferece oportunidade para pesquisa, tá? Para você ir lá pesquisar, se aprofundar e conhecer os fundamentos daquilo que você recebe, tá? Infelizmente, muitos desses cristãos que seguem a extrema-direita, como eu falei ainda há pouco, se informam por essas fontes aí, WhatsApp tia Maricotinha, Telegram tia Coralina, Twitter do tiozão do pavê, Instagram da tia Lola. São pessoas que não assistem um telejornal ou vários telejornais
para exercer a sua inteligência, a sua consciência crítica, e infelizmente continuam com uma visão pequena, uma visão tacanha, uma visão sem olhar como um todo, como se fosse tivesse aquele arreio do cavalo ali fazendo só olhar para aquela direção ali. Então, a gente vê, estou gravando esse vídeo no dia 1º de março de 2024. Nós tivemos as manifestações do domingo, a manifestação no singular, domingo dia 25 de fevereiro, pedindo por algo que Deus já fez. Eles querem que Deus faça a vontade dele no Brasil. Deus já fez, já tirou o Bolsonaro e botou o Lula. Que a Bíblia diz que todos os governantes foram colocados no poder por Deus. Bolsonaro, inclusive, foi colocado, foi tirado. Como outros que já exerceram seus mandatos e acabou. Enfim, não estou aqui levantando bandeira para ninguém, porque não é o objetivo aqui nem meu, nem do canal. Eu tenho minha visão pessoal, que é pessoal. Então eu vi que parte desse povo que estava lá nessa manifestação, bandeira de Israel, apoiando Israel, e o que é mais assim triste é ver a justificativa. É quando esse povo diz que Israel Israel e a Igreja Evangélica Brasileira são irmãos em Cristo. Não são irmãos em Cristo. Por quê? Porque em Israel a religião predominante é o judaísmo. E o judaísmo não crê em Jesus. O judaísmo crê que o Messias ainda virá. O cristianismo diz que Jesus é o verdadeiro Messias. Então há uma diferença aí muito grande. Você está duvidando da minha palavra? Você está duvidando do que eu estou ensinando para você? Compartilhando com você aquilo que eu estudei e pesquisei? Coisa que você pode pesquisar, está à sua disposição nas redes sociais, está à sua disposição nas bibliotecas. É só você ter interesse em estudar, pesquisar. Então, a religião predominante no Israel é o judaísmo. Eu já expliquei para você que o judaísmo não tem nada de cristão, porque eles não creem em Cristo. Então, não somos irmãos em Cristo, porque eles não creem em Cristo. E a Bíblia te dá essa informação também. Mas você só lê o Antigo Testamento. Como eu falei, a visão tacanha, o arreio do cavalo que faz, o cabresto do cavalo faz você enxergar só assim. Só enxerga o Antigo Testamento. E vamos falar aqui. No Antigo Testamento, o povo de Israel era chamado de israelita. O Estado de Israel que existe hoje, que foi criado em 1948, com a cessão daquele terreno, a ONU entrou nisso aí, negociou coisa e tal, então foi liberado um terreno para ser instalado o Estado de Israel. Esse povo de Israel que está lá é chamado de israelense. Então não tem nada a ver com o Israel da Bíblia. E até onde eu sei, a Bíblia diz que antes de Jesus voltar, haverá ainda assim um avivamento em Israel, e eles então passarão a acreditar em Jesus. Mas isso ainda não é para agora. Só você pesquisar na sua Bíblia. Mas haverá esse avivamento ainda. Mas não aconteceu. E como eu falei, o judaísmo lá é a religião predominante. Existem ainda também uma quantidade razoável de muçulmanos. Existe uma quantidade também significativa de ateus. Gente que não acredita em Deus, não acredita em nada. E uma minoria de cristãos. Então não tem porquê essa idolatria de parte do povo cristão da Igreja Evangélica Brasileira em relação a Israel. E há uma contradição com o que a Bíblia nos ensina, porque Jesus nos ensina que o Evangelho é para ser pregado a todos. E como qualquer pessoa que estuda, que pesquisa, sabe que há uma animosidade entre judeus de Israel e árabes daquela região do Oriente Médio, então quando eu tomo partido de Israel, eu fecho a porta para pregar o Evangelho para esses aqui, para os árabes. E quando eu tomo partido dos árabes, eu fecho a porta para pregar o Evangelho aqui, para os israelenses, para os judeus. E a Bíblia me diz que eu tenho que abrir as portas e pregar para todos. Como é que faz? Quem é que está errado? Sou eu? É a Bíblia? Ou são vocês?
que se informam pelo WhatsApp da tia Maricotinha, pelo Telegram da tia Coralina, pelo Twitter do tiozão do pavê, pelo Instagram da tia Lola, e ficam levantando bandeirinha, adorando Israel. E ainda tem outra coisa. Existem relatos de que na manifestação do dia 25 de fevereiro, tinha um monte de gente com a bandeira de Israel que foi feita com a estrela de 5 pontas, que nada mais é do que o pentagrama, o símbolo satânico. E a bandeira de Israel, ela tem a estrela de 6 pontas, que é a estrela de Davi. Ainda tem esse pequeno detalhe. São pessoas que são tão desprovidas de cultura, de conhecimento, de inteligência, essas pessoas ligadas à extrema-direita, essas pessoas que infelizmente fazem parte da igreja evangélica brasileira, que não se informa, que não se instrui, que não busca conhecimento. É essa mesma porcentagem de cristãos que comem essa comida podre oferecida por esses falsos pastores, por esses profetas de Baal que estão por aí. Não pesquisam nem a Bíblia. Eles só se fixam no Antigo Testamento. São incapazes de reconhecer que o Novo Testamento está em vigor. São incapazes de entender que o Antigo Testamento é um registro histórico para a gente tirar muitas lições, mas que aqueles rituais já foram abolidos. Nós estamos hoje debaixo do Novo Testamento, debaixo da graça. A graça não é liberdade para virar bagunça, muito pelo contrário. Muitos tentavam cumprir a lei pelo medo de serem punidos e apedrejados. A graça, a gente entende, se esforça para obedecer e cumprir pelo amor, pelo entendimento. Não é pelo medo da punição, mas é pelo entendimento. E a graça não passa a mão na cabeça não, já falei para vocês em outras oportunidades, vou repetir aqui. Pela graça, Jesus não passou a mão na cabeça da mulher adúltera, não. Ele perdoou os pecados dela, mas mandou ela parar de pecar. Vá e não peque mais. Ou vá e abandone sua vida de pecado, de acordo com algumas traduções. Ele também não passou a mão na cabeça da mulher samaritana, não. Vai lá e chama teu marido. Ah, eu não tenho. Pois é, você não tem. Você já teve 5 e esse que está contigo não é teu marido. Ele não passou a mão na cabeça da mulher samaritana, não. Tá? Então a graça, ela estende esse amor, esse perdão, essa oportunidade da gente recomeçar, mas ela não passa a mão na cabeça. Ela não é nunca foi liberdade para bagunça. E Jesus ainda aprofundou e ainda trouxe mais rigor para algumas questões, como por exemplo a questão do adultério, que na lei só era considerado adultério quando havia conjunção carnal, beijo ou a relação sexual em si. Jesus já aprofundou, foi do pensamento. Jesus fala lá, pesquisa na tua Bíblia que tu vai encontrar o que eu estou falando. Então, é como eu falei, infelizmente uma parte do povo cristão evangélico brasileiro, ligado à extrema-direita, ligado ao inelegível, que se informa pelo WhatsApp da tia Maricotinha, pelo Telegram da tia Coralina, pelo Twitter do tiozão do pavê e pelo Instagram da tia Lola, não estuda, não pesquisa na internet, não pesquisa em livros, não pesquisa em bibliotecas, não assiste vários telejornais para exercer consciência crítica, come essa comida podre que é oferecida aí, e aí paga esse mico, aí passa essa vergonha de virem pessoas, que eu não sou o primeiro que estou falando sobre essa questão da religião de Israel, que não tem nada a ver com o cristianismo, não sou o primeiro a falar, certamente eu não serei o último a falar, aí ficam vocês, meus irmãos, passando vergonha por causa de desinformação. Além de vocês passarem vergonha, vocês ainda causam vergonha para o Evangelho. Vocês ainda são uma vergonha para o Evangelho. Fazem com que muitas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho nem queiram conhecer por causa de vocês. Porque eles acham que todos os evangélicos são desinformados que nem vocês. Eles acham que todos os evangélicos são obtusos que nem vocês, negacionistas, que negam a ciência, negam a eficácia da vacina, acreditam que a vacina vai transformar alguém em jacaré, acreditam que a vacina tem um chip para colocar a marca da besta, acreditam que a vacina transmite AIDS, acreditam que um idiota qualquer, que a gente sabe quem é o idiota, mandou vocês tomarem cloroquina e ivermectina para combater Covid. Vocês sabem quem foi o idiota? E ele está respondendo a processo por causa dessa desinformação.
Enfim, a gente quer evitar falar de certos assuntos, mas torna-se inevitável devido a essa quantidade de lixo que é espalhada pela internet. E vocês causam vergonha ao Evangelho. Vocês não vão passar batido diante de Deus, não. Sinto muito dizer isso para vocês. Mas vocês não vão passar batido diante de Deus, não. Estão envergonhando o Evangelho. Aí pessoas que eu conheço, que conhecem a palavra, que estão afastadas, não querem nem ouvir falar em voltar para a igreja. Por causa de vocês. Por causa dessas atrocidades que vocês falam. Enfim. Só para reforçar. Aprende a pesquisar, meu irmão. Você de extrema direita. Eu não tenho nada com isso se você quer crer na extrema direita, quer seguir o inelegível. A gente está numa democracia. Então, esse nem é o caso. Eu não estou nem debatendo com isso. Não estou aqui nem fazendo propaganda de candidato nenhum. O que eu bato na tecla aqui é para você aprender a se informar. É só isso. Você aprender a se informar. Pesquisar nas redes sociais, sabe? Você tem aí vários sites que tem notícia, tem informação. Você tem bibliotecas virtuais. Você tem bibliotecas físicas, né? Você pode ir. Você tem livrarias, editoras, para vocês comprarem livros. Se informarem, lerem, adquirirem conhecimento, adquirirem cultura, voltarem a estudar. Pesquisarem a Bíblia, gente. Simples, pesquisar a Bíblia. Frequentar a escola dominical, aprender. Sabe? Colocar à prova. Colocar à prova que colocar os espíritos à prova para provar que eles procedem de Deus ou não. 1 João 4, verso 1. Caramba! Somos nós que temos que fazer isso. Faça isso com o que eu estou falando aqui, inclusive. Veja se o que eu estou falando está na Bíblia ou não. E por falar em judaísmo, coisa e tal, vou te dar uma dica aqui na Bíblia. Carta aos Gálatas. Paulo combate o judaísmo ali. O legalismo judaico dos fariseus. Paulo combate. Na Carta aos Gálatas, principalmente. A Carta aos Gálatas foi feita até com esse intuito. Porque estavam eles lá querendo impor novamente aos cristãos as práticas judaizantes que o cristianismo aboliu. E vocês estão querendo trazer essas coisas de volta, gente. Como assim? Enfim. Dito tudo isso, vem comigo. Vou falar agora aqui sobre o submundo gospel. Eu vou falar sobre os estelionatários da fé. Deixa eu falar mais uma vez com você aí. Não se esqueça de me seguir. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos, nas suas redes sociais. Você, quando faz isso, você me ajuda a levar essa mensagem adiante. Você ajuda a plataforma a reconhecer que esse vídeo tem conteúdo bom e pode ser compartilhado com outras pessoas. E eu peço que você faça isso para que nós levemos essa mensagem adiante. Vamos lá. Submundo Gospel, vamos falar sobre os estelionatários da fé. Vamos lá. O que é estelionato? Artigo 171 do Código Penal. É quando você adquire um bem ou uma prestação de serviço. Você faz o pagamento e você não recebe a contrapartida desse bem ou dessa prestação de serviço. Ou quando o prestador de serviço, o vendedor do bem, vende esse bem ou vende esse serviço para a pessoa, em contrapartida de receber o pagamento, e a pessoa não recebe o pagamento. A pessoa não paga. Essa é a definição do que é estelionato. São algumas das definições. Outra definição é quando a pessoa vende algo que ela não tem e recebe por isso. Vou dar exemplos. Vamos lá. Exemplo de alguém que comprou um bem ou adquiriu um serviço e esse serviço não foi prestado. Quando você vai ao mecânico, coloca seu carro lá e o mecânico, ao invés de fazer o conserto dignamente, ele faz um monte de gambiarra para o carro ficar toda hora dando defeito e você ficar voltando lá.
coloca peça velha, coloca peça usada, peça com defeito, para você ficar toda hora voltando lá. Isso é uma forma de estelionato. Outra forma de estelionato é quando o prestador de serviço ou o vendedor do bem vende o produto ou o serviço, o bem, e a pessoa passa um cheque sem fundo, por exemplo, ou adquire o carnê para pagar através do contrato bonitinho e não paga. Esse é o exemplo. E o exemplo da venda de um bem que a pessoa não tem é quando alguém vende, por exemplo, um terreno ou um imóvel que não lhe pertence, é de outra pessoa que nunca colocou aquele imóvel à venda. Acontece de vez em quando uns estelionatários nessa modalidade aí. E o que isso tem a ver com estelionatários da fé? Eu vou te explicar agora e você vai entender através dessas definições que eu dei sobre estelionato. Vamos lá. Um pastor, um pregador itinerante que cobra para poder pregar na sua igreja, na minha igreja. Ele cobra cachê. E você pode pesquisar na internet aí, cachê dos pregadores, pode pesquisar cachê dos cantores. Você vai encontrar valores absurdos. Você vai encontrar assim, coisas assombrosas. Papo de 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil. Você vai encontrar... Alguns pedem 50% da oferta que foi recolhida naquele culto. Imagina um pregador desses famoso, um pregador famoso, que chega numa igreja grande. A igreja que por si já é grande, já cabe gente pra caramba. A igreja anuncia que esse cara vai lá, que essa mulher vai lá. Aí lota. Aí você imagina uma oferta num culto desse. Um recolhimento de oferta num culto desse. A gente está falando de quanto? 10 mil? 20 mil? Imagina. Aí ele recebe 50% disso. Eu já fiz aqui uma conta, vou repetir para você. Vamos pegar um pregador e cobre 5 mil reais. Só você pesquisar na internet. Eu não vou citar nome de ninguém aqui. Como eu já te falei, pesquisa na internet, você vai encontrar a lista completa com os nomes e os cachês. E tem um lá, cobra 5 mil, famosão. Se ele pregar só nos dias úteis, que são de 20 a 23 em média, 5 vezes 20, 100. Então, num mês de 20 dias úteis, ele recebe 100 mil reais. Se ele pregar todos os 20 dias úteis. Num mês de 23 dias úteis, ele vai receber 115 mil reais. Você conhece alguém que ganha 100 mil reais por mês? Eu não conheço. Não convive comigo. Ai, ai. Então, aí tá. Qual é o serviço que ele está oferecendo? Por que eu falo que isso é estelionato? Essa pessoa está vendendo alguma coisa que não pertence a ele. É a palavra de Deus. A palavra não pertence a ele, a palavra pertence a Deus. E outra, a palavra de Deus, ela está de graça aí. Pega o teu celular na mão, entra no Play Store ou no Apple Store, dependendo do seu celular, qual seja ele. Baixa o aplicativo de Bíblia Online, eu tenho aqui, eu uso ele para pregar. Está de graça. Você tem acesso à palavra de Deus de graça, eu estou aqui pregando. Eu não estou cobrando um centavo de você. Assim como eu, tem milhões de cristãos que estão pregando a palavra de Deus pelo mundo, através das redes sociais, e você que está ouvindo, você não está pagando um centavo. Não está. Eu te cobrei alguma coisa? Eu te cobrei alguma coisa para você entrar aí, para você ver na minha rede social aí? Não te cobrei. Então, esse que cobra para pregar, estelionatário da fé. Porque ele está cobrando por algo que não é dele, é de Deus. E outra, cadê a prestação do serviço? Ele vai entregar para você na sua igreja pessoas salvas? Não vai, porque não é ele que salva, é o Espírito Santo. Vai entregar para você pessoas que voltaram para Jesus? Também não.
Vai entregar pessoas libertas? Vai entregar pessoas curadas emocionalmente? Vai entregar pessoas curadas fisicamente? Vai entregar pessoas que estão na igreja, mas que estão assim desanimadas e receberão aquele renovo? Vão entregar? Não vão. Vão te prometer isso? Não vão, porque eles não têm como prometer isso. Porque isso é um dom exclusivo de Deus. Eu não faço ideia de quantas almas estão sendo alcançadas através de cada mensagem que eu prego aqui. Eu não faço ideia, só Deus sabe. A minha parte eu estou fazendo, pregando a palavra aqui. Porque eu sei que não sou eu que vou convencer você. Eu tenho plena certeza. Não sou eu, posso estudar, pesquisar, apresentar dados, estatísticas e tal. Eu não vou convencer você de nada. Quem convence é o Espírito Santo. Só que esses caras recebem para entregar aquilo que eles não têm como entregar. Então isso é estelionato. É estelionato. Estelionato da fé. E outra forma grave de estelionato da fé é aquela que esses caras que abrem igreja, especificamente os que abrem igreja, vendem rosa ungida, travesseiro ungido, tijolinho ungido, fronha ungida, meia ungida, rosa ungida, você passar a mão no pé chulezento da pastora, que botou lá o pé chulezento dela lá, no púlpito lá, só você procurar o vídeo aí que vai ter lá, a pastora com o pezão lá no púlpito lá, e as pessoas fazendo fila para tocar no pé dela. Depositando dinheiro, claro, de graça não. Tinha que botar um dinheirinho lá, um faz-me rir, para poder tocar no pé dela, para receber alguma bênção. É cômico, seria cômico se não fosse trágico. Aí são os estelionatários da fé. Infelizmente, porque eles estão fazendo algo que... estão vendendo algo que eles não têm como entregar. Estão recebendo por algo que eles nunca vão entregar. Porque o poder, ele emana de Deus. Não emana deles, não emana de mim. Então eles não poderiam nunca estar recebendo por isso. E além de tudo, ainda tem um texto super conhecido que a Bíblia diz lá: de graça receberam, de graça deem. E vamos combinar também que tem uma outra situação aqui. Tem gente que não quer trabalhar e quer enriquecer às custas dos cristãos. Eles dizem que a Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário. A gente vê que o texto se refere ao trabalho, não está se referindo a você viver às custas da obra de Deus. E eu te aponto 2 Tessalonicenses capítulo 3, que Paulo critica firmemente essas pessoas que querem ficar andando pelas igrejas, explorando as pessoas, com a desculpa de que estão vivendo da obra. Paulo fala bem claro: quem não trabalha, não coma. Vai conferir na sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, 2 Tessalonicenses, capítulo 3 todinho. Confere lá que você vai ver. E eu vou te dar uma outra informação aqui, tá? Muito importante e que tem a ver com o texto que nós vamos pregar, tá? Sobre Deus gostar de trabalho. Observa a sua Bíblia de ponta a ponta, que você vê que Deus chamou quem estava ocupado trabalhando. Deus não chamou ninguém desocupado. Deus não chamou ninguém à toa. Todo mundo que Deus chamou estava trabalhando. Gideão malhando trigo, Abraão lá nas suas fazendas, os discípulos estavam trabalhando, um pescando, o outro cobrando impostos. Todo mundo trabalhando. Não tinha ninguém à toa. Não tinha ninguém vagabundeando, não. Tá? Continuando a falar sobre estelionatários da fé. Tem os cantores também que cobram, mesma coisa, não oferecem nada, só cobram o cachê. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu entenderia de boa um pastor, um pregador itinerante,
um cantor, pedindo permissão à igreja para, depois do culto, comercializar o seu CD, o seu DVD. Eu sei que hoje em dia raros são os que fazem CD ou DVD, mas tem muitos que estão fazendo, sabe o que? Pendrive, eu já vi. Eles montam várias palestras sobre os temas mais variados, e para poder ajudar no seu ministério, algo que Deus tocou no seu coração, através de estudos e pesquisas e coisa e tal, montaram palestras sobre os mais variados temas e vendem essas apostilas através de pendrive. Ok, eu até entendo, eu acompanho, desde que não seja uma obrigatoriedade. Chegar para o pastor, pastor, compra 30 pendrive meu, compra 100 pendrive meu. Não, negocia com o pastor, pastor, você me permite anunciar na sua igreja tal, o meu material e vender depois do culto? Beleza. Aí alguém vai dizer, mas isso é comércio. Não, o que Jesus criticou sobre comércio, você vai ler sua Bíblia, você vai ver lá que Jesus criticou o comércio corrompido, feito todo errado. Animais que não eram de acordo com os rituais do Antigo Testamento, estavam vendendo animais com defeito, animais com a idade acima da permitida. Pesquisa o texto lá que você vai ver que ali era a corrupção do templo, tá? Como nos dias de hoje acontece também, a rosa ungida, o travesseiro ungido, o tijolinho ungido, a fronha ungida, a meia ungida, é a corrupção. Isso é que hoje Jesus ia sair dando chicotada nessa galera aí, nesses templos aí que tem essas coisas, tá? Não é o pastor, o pregador, o cantor que de repente vende seu pendrive com suas músicas ou com palestras que ele queira fazer sobre temas variados, até muitas vezes ligados à música, à adoração. Tá lá na porta da igreja depois do culto, lá. Problema nenhum. Livros. Eu tenho os meus, se eu for pregar numa igreja e o pastor me permitir que eu anuncie meus livros e os irmãos queiram comprar, depois do culto a gente vende e tal. Sabe por quê? Porque isso já não é comércio da palavra de Deus. Isso aí é trabalho, é pesquisa, é estudo, é usar a mente, tá? Para você bolar os textos, as palestras, as aulas, os livros e tal. É bem diferente do que o cara chegar na cara dura, abrir a Bíblia, pregar e ganhar uma fortuna por isso, tá? Então, presta bem atenção nessas diferenças aí. E sem falar dos absurdos também das exigências, né? Além de cobrarem uma fortuna, ainda querem que a igreja hospede eles quando é fora da cidade deles. O hotel tem que ser 5 estrelas ou 4 estrelas pelo menos. Tem que ter água mineral Esferrier com pH 10 e vanádio no frigobar. Tem que ter toalhas brancas. Tem que ter um camarim exclusivo para o ídolo, né? Para o popstar gospel. Seja ele pastor, pregador, cantor. Não querem contato com os fãs. Olha que absurdo. Como é que eu, pregando a palavra de Deus, como é que eu vou fazer essas exigências todas? Mas isso acontece, eu já falei em outros vídeos, que tem quem pague. Preste atenção no que eu vou te falar. O otário e o esperto nascem juntos. Nasce um esperto porque nasce um otário. Então, esses espertalhões estão aí porque tem um otário que paga. Tem um otário que contrata. Um otário que aceita. Paga essa fortuna aí. Paga essas fortunas. E está pecando diante de Deus porque está tirando dinheiro que deveria fazer a manutenção do templo. É a prioridade da igreja. O dinheiro que entra na igreja, a prioridade é a manutenção do templo. O que é manutenção do templo? Em primeiro lugar, verificar no meio dos domésticos da fé quem está passando necessidade. Está escrito na Bíblia.
Se você não ajuda os domésticos da fé, você é pior do que o infiel. Então começa por aí. Vamos mandar alimento para a África. Vamos mandar alimento para não sei onde. Eu não estou dizendo que é errado. Mas primeiro os domésticos da fé. E o seu irmão que senta do seu lado. Não vai nem ter o que comer quando chega em casa. E aí? Esse irmão passa fome enquanto a igreja manda dinheiro para não sei onde? Eu não estou dizendo que é errado mandar dinheiro para não sei onde ou mandar alimento para não sei onde. Eu estou falando que, primeiramente, os domésticos da fé é que tem que ser atendidos. E aí? Manutenção do templo, tá? Os domésticos da fé, os necessitados da igreja serem alimentados. Para isso, inclusive, foram levantados os diáconos. Abre a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, para você conferir. Para os apóstolos pregarem e os diáconos atenderem ali os necessitados. Então, aí a gente vê que isso está sendo desprezado. Porque, como eu falei, um pregador famoso desse aí que tem aí cobra 5 mil por pregação. Tem uma outra famosa que cobra 9 mil. A tabela está aí na internet, é só você pesquisar. Tá? Então, como eu falei, eu não vou citar nomes porque o foco aqui não é eu direcionar o ataque para a pessoa. Eu estou falando da situação. E eu não estou aqui para atacar ninguém, cada um vai dar conta de si diante de Deus. Entendeu? Do grande dia ninguém vai escapar, nem eu nem você. Todos nós vamos nos apresentar diante de Deus e prestar conta dos nossos atos. Romanos 14, 12. Cada um dará conta de si diante de Deus. Então eu aceito. Vamos lá. Eu, particularmente, sou contra alguém querer deixar de trabalhar para viver da obra. Particularmente, sou contra por todos os motivos. Primeiro, um pastor que acha que vai permanecer na igreja pastoreando para sempre e larga o trabalho secular para isso, ele corre um sério perigo de tomar-lhe uma rebelião pelo meio da cara e tomar-lhe uma pernada e tirarem ele do ministério. Eu não estou falando nenhuma mentira aqui, não estou falando nenhuma novidade aqui. Isso acontece. Eu conheço igreja que isso já aconteceu. Além disso, a Bíblia que eu conheço, que eu leio, ela é muito clara quando diz que o homem casado ele cuida da família. Então, como é que um homem casado vai ser louco de largar um emprego para viver da obra de Deus, fazer mulher e filhos passarem fome, viverem de qualquer jeito? Porque preste atenção no que eu vou te falar aqui, ó. Esses que tem por aí famosos, que cobram 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil, esses são minoria. A grande maioria de malucos que fazem isso, eu vejo, estão começando, pregam igreja pequenininha, não recebem quase nada, ficam pedindo dinheiro para os outros dentro da igreja, ficam pedindo ajuda dentro da igreja. A igreja muitas vezes tem que ajudar, ajuda com roupa, ajuda com cesta básica. Estou errado por acaso? Se eu estiver errado, vem aí e comenta. Mas você sabe que eu não estou errado, você sabe que isso existe. Eu estou nesse meio evangélico há 41 anos, eu me converti em 1983, vai fazer 41 anos. 23 de julho de 1983 foi o dia que eu me converti. Então eu não caí de paraquedas aqui não, nunca saí da igreja não. Então eu sei do que eu estou falando, tá? Então tudo isso aí. Então eu particularmente sou contra alguém querer viver da obra, tá? Porque você ter o seu trabalho secular e fazer a obra de Deus, uma coisa não invalida a outra não. Tem muita gente que até hoje vive assim. Faz a obra de Deus com excelência e tem o seu trabalho secular. E vou falar uma coisa para você. Em breve eu vou apresentar aqui um livro sobre gestão de carreira. Aprenda a gerenciar a sua carreira. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso, quando eu falar de livros, tá? Aprenda a gerenciar a sua carreira. Hoje eu sou um cara aposentado, então hoje eu posso dizer que eu tenho tempo livre para fazer a obra de Deus. Só que eu não fico enchendo a paciência de ninguém
pedindo dinheiro. Minha aposentadoria tem um dia certo para cair. Eu trabalhei para isso. Eu não recebo favores do governo. Eu trabalhei e poupei. Porque, na verdade, o recolhimento do INSS é uma poupança que a gente faz. Obrigatória, mas é. Né? É uma previdência, né? Você tem aí os vários títulos de previdência complementar. Eu falo disso em outro livro meu, Dinheiro Nosso Cada Dia. Eu falo sobre essas coisas lá. Mas você tem o INSS que você recolhe todo mês, trabalha, recolhe para isso. Para no tempo certo você se aposentar. Eu estou aposentado, então eu posso fazer a obra e não estou sendo pesado nas costas de ninguém. Nem na do governo. Eu poupei para isso. O governo tem que se virar para me pagar. O dinheiro é meu. Eu não estou pedindo favor ao governo, não. Eu poupei para isso. Então eu recebo o que é meu de direito. Eu trabalhei para isso. Assim como milhões de pessoas que estão aposentadas trabalharam para isso. Tá? Trabalharam para isso. Bom, espero ter sido claro com relação aos estelionatários da fé. Então, como eu estou falando aqui, sugestões. Você quer, de repente, ter tempo mais livre para fazer a obra de Deus? Você pode fazer a transição à sua carreira. Você, de repente, está desempregado? Pega um carro, vai dirigir para fazer um aplicativo, administrar seus horários. Você tem um talento manual, sabe fazer um bolo, sabe fazer doce, sabe fazer salgado, tem habilidade para ser o que? Mecânico, eletricista, encanador, pedreiro, sei lá, você tem alguma habilidade manual que você possa transformar em dinheiro? Faça, vale a pena. Você tem uma habilidade intelectual para ser, por exemplo, um escritor? Vai fundo, mas vai fazendo a transição, vai se preparando. Você quer abrir uma microempresa, sei lá, qualquer área lá que você queira, pesquisa o mercado, vai lá, estuda bonitinho e tal, e vai fazendo a transição, assim tudo bem. Emergencial tal. Poxa, leva uma trufa para vender na igreja, leva um pendrive de apostilas que você tem a capacidade para você fazer, de estudos diversos para você vender. Agora, poxa, é feio pra caramba, cobra e não cobra pouco e não oferece nada em troca. Como eu falei, esses que estão começando, prego por aí, igreja pequena, às vezes pega até uma igrejinha média tal, não são esses top aí que a gente sabe quem são. Esses que estão começando, eles cobram muitas vezes 200 prata, 300, vamos lá. Eu conheço uma que não é conhecida, anda muito pela Baixada, cobra 500 prata. Se ela pregar em 20 dias úteis, né, ela bota 10 mil reais no bolso. O que cobra 5 mil, 10 vezes mais, em 20 dias úteis recebe 100 mil. Olha aí, mas 10 mil não é muito. Tem muita gente no Brasil que não ganha 10 mil por mês. Tem muita gente que não ganha 10 mil por mês. Muita gente. Muita gente. Enfim. Dito isso, vem comigo. Eu quero falar aqui para você. Hoje eu quero falar hoje sobre meus livros aqui. O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Hoje eu quero falar sobre o que a Bíblia diz sobre dinheiro. É um capítulo inteirinho que eu tenho no meu livro. Eu selecionei vários textos bíblicos nos quais você vai ver, aprender sobre o dinheiro como fruto do trabalho, o dinheiro como fruto de uma boa administração financeira e o dinheiro como fruto da fidelidade, da sua liberalidade, da sua fidelidade no que diz respeito a dízimos e ofertas. Então, são temas muito importantes para que você possa aprender. Mesmo você que não tem nada a ver com igreja, com religião, com Deus. Caramba, o fato de você aprender que a Bíblia fala sobre uma boa administração financeira
não é somente um economista que não é crente que fala sobre isso. Tem muito livro aí de economistas, de administradores e tal, falam sobre administração financeira, e eles não são cristãos. Eu falo sobre isso no meu livro O Dinheiro Nosso de Cada Dia, e eu sou cristão e eu posso oferecer esse diferencial. A Bíblia fala sobre uma boa administração financeira, que ela é importante. A Bíblia fala isso. Tá? Então, presta bem atenção. Então, eu te recomendo o livro Dinheiro Nosso de Cada Dia. Ele está disponível na Amazon, só no formato digital. Em breve, eu vou colocar esse livro na versão impressa em algumas plataformas. Assim que ele estiver pronto para a versão impressa, eu vou anunciar aqui para você, vou botar o link de vendas, tá? Para que você possa comprar esse livro na versão impressa, caso você queira. Caso você queira comprar na versão digital, vá lá na Amazon, o link está aí no comentário. Está aí nos comentários. Outro livro meu, de Lodebar para Wonderland. Eu tenho 11 histórias baseadas em fatos reais, de pessoas que deram a volta por cima, de situações assim diversas, tá? De situações assim complicadíssimas, tá? Mulher que foi abusada pelo pai, homem que foi traído, mulher que foi traída, casal que vivia um relacionamento abusivo, a menina que saiu da igreja por causa de perseguição dentro da igreja, um menino que saiu da igreja por causa de curiosidade, para conhecer o mundo. Tá? Então são 11 histórias baseadas em fatos reais, histórias com as quais você vai se identificar. De Lodebar para Wonderland. Está disponível na Amazon no formato digital. O link para você comprar está aí nos comentários. E está disponível também no Clube de Autores e no Wiclap, a versão impressa. Os links estão aí também para que você possa comprar. Outro livro que em breve eu vou lançar. Cuide bem da sua carreira profissional. Ainda há pouco eu falei aqui sobre gestão de carreira, lá na parte do submundo gospel, coisa e tal. Para você captar o que é gestão de carreira, o que é transição, coisa e tal, quero que você entenda, vou falar de tudo que é assunto que você possa imaginar sobre a carreira profissional. E um deles é o seguinte: é você, desde a sua juventude, se preparar para a aposentadoria. E como é que você se prepara para a sua aposentadoria? É você estudando, se preparando para exercer uma profissão que você goste, para você se manter ocupado caso você se aposente e queira sair do seu trabalho, ou seja obrigado a sair, porque tem lugares que se aposentou tem que sair, é compulsório, não tem para onde correr, tá? E tem outra questão também, profissões que têm data de validade, exemplo, atleta, qualquer atleta tem prazo de validade. Por exemplo, um nadador dificilmente segue depois dos 35. Um jogador de futebol profissional dificilmente segue depois dos 40. Agora a gente tem aí ator e atriz, um monte de gente que já tem uma certa idade, já está sendo dispensado. Você quase não vê novelas com papéis voltados para pessoas mais velhas. Então o que acontece? É uma carreira instável, porque todas as emissoras contratam por obra. Acabou, vocês estão vendo na internet que a Globo desfez o contrato de todos os profissionais que eram contratados, funcionários da Globo. Ela demitiu geral para poder pagar a rescisão de todo mundo, e geral meteu o pé, e eles contratam agora por obra. Então o cara vai ganhar só durante aquela novela ali. A novela dura o quê? 6 meses, 8 meses de produção, enquanto ele está ali na novela e está ganhando. Acabou o milho, acabou a pipoca. Então, para isso, para essa pessoa não ficar desempregada, não ficar passando necessidade, como a gente vê muitos aí, chegam em fim de carreira, vão morar no retiro dos artistas, porque perderam tudo, não tem para onde ir, porque não souberam também administrar seu dinheiro, então aí precisam ler o livro O Dinheiro Nosso de Cada Dia, para não cair nessa cilada. Você aí está vendo, você precisa ler esse livro para você aprender a administrar seu dinheiro, para você não cair numa cilada dessa, não ter onde morar no fim de vida. É forte, né? Só você ver aí, tá cheio de vídeo na internet aí sobre esses artistas.
perderam tudo, porque não souberam poupar. E os que não souberam gerenciar sua carreira também, não tem um estudo, não tem nada. A gente tem aí vários exemplos de atores que migraram para outras profissões. Tem ator que está administrando uma empresa, tem ator que está no mercado financeiro como investidor, tem ator que virou psicólogo. Quando eu falo ator e atriz, virou psicólogo. Tem ator que você escuta a voz dele aí como dublador. Tem vários. Dublador. E vale também para o cara, por exemplo, que trabalha com música. Um cantor que perde a voz. A gente está vendo aí, tem vídeo aí, Zezé de Camargo, por exemplo. Só que ele tem um diferencial, ele é compositor. Ele é um dos caras que mais ganha dinheiro com direito autoral das músicas que ele compõe. Então, mesmo que ele nunca mais consiga cantar na vida, ele como compositor é o plano B dele. O José Augusto passou por algo semelhante, é o plano B dele, é um compositor. Ó, o Zezé de Camargo, só com a música É o Amor, ele ganha muito dinheiro só com essa música, que toca pra caramba até o dia de hoje. O José Augusto ganha dinheiro pra caramba só com a música Evidências, todo mundo conhece. O Roberto Carlos ganha como cantor, ganha como compositor. Quanta gente regrava a música do Roberto Carlos? Ó, quanto dinheiro que ele ganha. A Paula Fernandes é compositora famosa. O Peninha está sumido aí. Ele chegou a gravar músicas na década de 70 e de 80, mas só aquela música Sozinho, que o Caetano Veloso arrebentou com milhões de cópias vendidas, quanto dinheiro o Peninha ganha? Só com direitos autorais dessa música. É o que eu estou falando. Então, são pessoas que têm um plano B. Ah, eu não consigo cantar, eu componho. É desse modelo aí. Então eu falo sobre isso no meu livro. Cuide bem da sua carreira profissional. Vou lançá-lo em breve em nome de Jesus. Assim que estiver pronto, eu vou anunciar aqui e colocar os links para venda. E outro livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, 2 perguntas sobre as quais eu vou tratar no livro, responder, e nós vamos juntos compreender a verdadeira importância do avivamento. O que é um avivamento verdadeiro e genuíno. Onde ele começa, tá? E muita gente está começando esse avivamento em lugares totalmente errados, da forma totalmente errada também, tá? E é sobre isso que nós vamos falar. Em breve esse livro vai estar disponível para venda também. Eu vou colocar aqui nos comentários os links para venda, isso aí. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo aí, tá? Aqui na plataforma, porque assim você me ajuda a levar essa mensagem adiante. Dito isso, vem comigo. Abra sua Bíblia, João capítulo 5, verso 17, vamos falar sobre o seguinte tema. Escolha gostar de trabalhar, pois Deus criou o trabalho e gosta de quem trabalha, tá? Escolha gostar de trabalhar, pois Deus criou o trabalho e gosta de quem trabalha. João capítulo 5, verso 17. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos, nas suas redes sociais. Me ajuda a fazer a plataforma reconhecer esse vídeo como bom, como recomendável, para ele poder ser compartilhado e visto por cada vez mais pessoas. Me ajuda a levar essa palavra de Deus adiante. A partir de agora, vem comigo. Mas Jesus respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Vou repetir, mas Jesus respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Que Deus abençoe a sua palavra e que ela possa fazer morada nos nossos corações. Durante esses minutos eu quero compartilhar com você algumas coisas muito importantes sobre o trabalho. O trabalho ele foi criado por Deus, como eu falei aqui. Tá? Deus foi quem criou. Adão tinha um excelente trabalho. Nomear a criação que Deus colocou na terra. Esse era o trabalho de Adão, trabalho tranquilo.
por causa do pecado original, o trabalho do Adão passou a ser mais doloroso, né? Passou a ser mais pesado, mais sacrificante. Mas foi Deus quem criou o trabalho. Por quê? Porque Deus quer que nós nos mantenhamos ocupados trabalhando. Porque é do nosso trabalho que nós nos alimentamos. Do suor do nosso rosto nós comeremos o nosso pão. É assim que é. E é muito triste quando a gente vê nos dias atuais pessoas que não trabalham porque não querem. Ah, tem desemprego? Tem. Embora esteja diminuindo? Tem. Existe o desemprego estrutural. Sobre ele eu falo no meu livro, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Tem um capítulo lá falando só sobre isso. O desemprego estrutural atinge a quem não tem estudo, a quem não tem qualificação. Então esse que não tem estudo, quem não tem qualificação, é o primeiro a ser mandado embora quando a crise vem e é o último a voltar ao mercado quando há prosperidade. Porque a prioridade para a contratação é para quem tem qualificação, quem tem experiência, quem tem estudo, ainda mais hoje em dia que os empregos estão se tornando cada vez mais tecnológicos, cada vez menos braçais, cada vez mais tecnológicos, mais intelectuais, sabe? Então, vai sobreviver nessa selva de pedra chamada mercado de trabalho quem tem preparo. Quem não tem, infelizmente, vai ficar pelo caminho. Mas Deus, ele se agrada do trabalho, tanto é que eu já falei para vocês em várias mensagens. Deus se preocupou em chamar sempre quem estava ocupado, trabalhando. E a parábola dos talentos mostra que aquele que recebeu 5 talentos e trabalhou, granjeou e conseguiu fazer outros 5. Deus se agradou daquilo. Os filhos de Samuel que estavam lá à toa dentro de casa, Deus não mandou Samuel ungir ninguém. Quando Deus inspirou Samuel a perguntar a Jessé se todos os filhos estavam ali, e Jessé falou, o meu mais novo está no campo trabalhando. Samuel falou, a gente vai esperar ele chegar, manda chamá-lo, a gente só vai sentar na mesa quando ele chegar. Estava ocupado Davi estava ocupado trabalhando. Gideão, quando foi chamado para libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas, Gideão estava trabalhando. Jesus passou dos 12 aos 30 trabalhando também, junto com seu pai na carpintaria. Ele estava trabalhando com seu pai na carpintaria. E ele chamou, os discípulos estavam trabalhando, não tinha ninguém à toa, desocupado, olhando para onde, sem ter o que fazer não, estava todo mundo trabalhando. Então Deus se agrada do trabalho. Deus não se agrada desses pregadores que querem viver da obra, que ficam sendo pesados, explorando a igreja. Deus não se agrada disso não, meu irmão. Deus não se agrada disso não, minha irmã. Deus não se agrada de você ser pesado nas costas da igreja, não. Não querer trabalhar e ficar só vivendo, explorando os outros. Deus não se agrada disso, não. Dá para prestar conta. Você vai prestar conta diante de Deus, sabe? Tem gente que fica... Olha, quero diferenciar aqui, tomar muito cuidado com o que a gente fala. Existem pessoas que verdadeiramente passam necessidade. Nós sabemos de pessoas que realmente vivem numa linha de pobreza muito grande. Sabemos disso. E essas pessoas precisam ser ajudadas sim. Não somente ajudadas com o pão de agora, a hora que você está vendo o vídeo aí. Eu não sei se você está tomando café, se está almoçando, se está fazendo seu lanche da tarde, está jantando, mas há pessoas que essa hora não tem nada para botar na mesa, enquanto você está se alimentando, enquanto eu estou me alimentando. Então, eu até entendo sim que essas pessoas têm que ser ajudadas. Mas ao mesmo tempo que essas pessoas têm que ser ajudadas com o pão material aqui imediato, que quem tem fome tem pressa, e isso não é papo de discurso de esquerda não, antes que você venha com palhaçada aí para comentar, cuidado com o que você vai comentar, cuidado com a besteira que você vai falar. Experimenta você ficar com fome, se você não vai querer comer rapidinho. Então quem tem fome tem pressa sim, tá? Quer comer imediatamente. Só que também tem que ter ajuda por esse outro lado aqui, ou seja, o governo fazer sua parte, por exemplo,
fazendo uma melhoria profunda na educação, para começar os trabalhos na educação, ampliar a quantidade de escolas, melhorar muito o salário dos professores, para os professores não ficarem se desdobrando, trabalhando em 3, 4, 5 escolas, para eles poderem, numa escola só, ganhar um salário bem legal, que ele possa se dedicar só àquela escola ali e tal, para poder fazer um trabalho com qualidade, para preparar pessoas com qualidade para terem empregos de qualidade, porque o mercado de trabalho cada vez mais exige isso. Então as pessoas precisam voltar ao mercado de trabalho, mas para voltar ao mercado de trabalho precisam ser preparadas para isso. E isso a igreja pode fazer, tá? Também precisa fazer. Ajudar, recolocar essas pessoas no mercado de trabalho de alguma forma, através de cursos profissionalizantes, enfim, várias formas aí. Por quê? Porque Deus gosta de quem trabalha. Deus quer ver as pessoas trabalhando. Tá? Até quem, por exemplo, uma pessoa que está aposentada por invalidez e que tecnicamente não pode trabalhar porque está aposentada por invalidez, se for pega trabalhando, o INSS vai considerar como fraude, vai mandar a pessoa devolver o dinheiro, e a pessoa ainda corre risco de responder processo. Essa pessoa pode, por exemplo, optar por outras coisas que não sejam consideradas como labor, trabalho. Por exemplo, o meu exemplo aqui como escritor. Escritor não é profissão. O ganho referente a direitos autorais de um escritor, por exemplo, é considerado como atividade intelectual, propriedade intelectual, para ser mais exato. Então isso não é trabalho, eu não recebo salário, eu não sou contratado de editora nenhuma, não sou funcionário de ninguém. Então não estou descumprindo a lei. Assim como, por exemplo, o cara que, se eu fosse, por exemplo, um cara que compusesse música, sentado com violão, isso não é profissão. É a mesma coisa, é o ganho referente à propriedade intelectual. É diferente do músico. O músico aqui é profissão. Até porque para ele tocar profissionalmente ele tem que ter registro. Para ele poder tocar na noite, tocar aí, ele tem que ter o registro dele como profissional. Então são coisas diferentes. Espero ter sido claro. Então, quando Jesus fala que o Pai, Deus trabalha até agora, é porque Deus até agora trabalha em nosso favor. Tá? Então, nas nossas orações, por exemplo, quando nós aparentemente não estamos tendo nenhuma resposta, nem sim, nem não, nós podemos ter certeza que Deus está trabalhando a nosso favor. Certo? Preparando tudo para que no momento oportuno a bênção possa ser entregue a nós. Ou, se for o caso da bênção não ser entregue a nós, Deus haverá de dizer. Ah, mas como assim Deus pode dizer? Não pode. Olha a Bíblia aí, Paulo recebeu um não de Deus 3 vezes. Senhor, cura meu espinho na carne. Não. Senhor, tira de mim o espinho na carne. Não. A 3ª vez Deus falou, cara, chega. Não vou tirar. Minha graça te basta. Então Deus deu basta na 3ª vez. Não vou tirar espinho nenhum na sua carne. Minha graça te basta. Acabou. Então Deus pode dizer não. Deus pode dizer sim. Enquanto Deus não diz nada, Ele está trabalhando a nosso favor. Está trabalhando, cuidando de nós. Enquanto nós estamos dormindo, Deus está junto com seus anjos trabalhando, protegendo, guardando, livrando. Eu não sei a hora que você está vendo esse vídeo aí, não sei o local que você está vendo esse vídeo aí. Você de repente pode estar vendo esse vídeo aí no seu horário de trabalho. Enquanto você está trabalhando, Deus está guardando sua casa. Deus está guardando você no seu trabalho, na sua volta para casa, na sua ida da casa para o trabalho. Conseguiu captar como Deus trabalha? E o que Jesus fala, que Ele também trabalha porque Ele segue o exemplo do seu Pai, Ele também trabalha a nosso favor. Tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu o farei. Jesus me prometeu isso? Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta se abre, quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate a porta será aberta. Jesus nos prometeu isso?
Pois então. Então, para a gente fechar essa mensagem sobre escolha gostar de trabalhar, pois Deus criou o trabalho e gosta de quem trabalha, aprenda o seguinte: Deus não gosta de lidar com gente preguiçosa. Deus não abençoa gente preguiçosa, não. Gente preguiçosa passa fome. Está em Provérbios, só você conferir. Tem vários textos em Provérbios falando sobre a preguiça. A fome vem junto. Deus não se agrada de gente que tem saúde e que não levanta cedo para procurar um emprego, para procurar um bico, para levar o pão de cada dia para dentro de casa. Quer ficar explorando as igrejas. Deus não se agrada desses que ficam por aí pregando, recebendo 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 3 mil, ou recebendo 200, 300, 500 reais. Os que estão começando, estão iniciando ainda, são aquelas cobrinhas pequenininhas, que andam por aí, 200, 300 reais todo dia. Bota na ponta do lápis. 200 reais, cada mensagem que ele prega. Se ele pregar os 20 dias úteis, são 4 mil reais. Só fazer a conta aí. $200 vezes 20, 4 mil reais. Se pregar em 23 dias úteis, 4.600 reais. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é inaceitável. Então são as cobrinhas ainda que estão sendo criadas, porque as igrejas, não todas, mas muitas criam. Aí viram esses cobrões aí. Deus não se agrada disso não, tá? Deus não se agrada disso não. Porque isso aí não é fruto do trabalho, é fruto de exploração da fé. Como eu falei no começo, e vou repetir. Recebi o convite para pregar. Poxa, a igreja pode muito bem e deve providenciar a gasolina, se o pregador for com o seu próprio carro, providenciar a passagem de avião, caso o convite seja para outra cidade, ou outro estado, ou até outro país. A igreja tem que providenciar a hospedagem. Como eu falei, eu sou contra a igreja hospedar alguém na casa de algum irmão ou na casa do pastor. Então a igreja tem que providenciar o hotel. Mas em contrapartida, o pregador não tem que exigir hotel 5 estrelas, não. Agora também a igreja não vai oferecer 0 estrela, né? A igreja também tem que ter um bom senso. Se a igreja tiver, de repente, um alojamento dentro da própria igreja, tem igreja que tem um alojamento dentro da própria igreja, para o pregador poder ficar, é super válido também. E o pregador tem mais que aceitar, porque ele não está ali para viver em luxo, não. É uma cama, um banheiro, uma geladeira para ter uma água gelada, coisa e tal, poder guardar um lanche ali, sei lá, um refrigerante, alguma coisa assim e tal. A igreja providenciar a alimentação do pregador, a igreja tem que providenciar. Isso aí não precisa nem pedir, é a igreja que tem que fazer. A gasolina, coisa e tal, transporte. O pregador não tem carro, mandar alguém buscar, isso aí tudo a igreja providencia. Não é o pregador que tem que exigir. São essas coisas aí que eu estou falando. O pregador não pode estar no viver da obra, não. Tem que trabalhar, tem que produzir. Faz mal não, faz bem. Sai de um trabalho, coisa e tal, vai fazer obra de Deus. Mas para poder... mas eu tô sem emprego, não sei o que. Pô, faz apostilas, pô, compre pendrives, faça, estude. Eu quero me dedicar a estudar aqui sobre cura interior. Faça seus estudos, suas pesquisas e tal. Monte uma apostila, coloque num pendrive. Um pendrive cabe várias, né? Aí é cura interior, avivamento, deixa eu ver. Vou chutando os temas aqui: evangelismo, missões, enfim. Tema de sua livre escolha, beleza. Leva uma trufa para vender, leva um doce, leva um salgado, não sei. Super válido. Porque isso é fruto do seu trabalho. É digno. É fruto do trabalho das suas mãos, é digno. Você chegou lá,
comprou os ingredientes, trabalhou, preparou, montou, levou para vender, é digno. O que é indigno é você receber dinheiro para pregar uma palavra que não é sua, é de Deus. Isso é indigno. E você não vai passar batido diante de Deus, não. Não se engana, não. Você está próspero agora, está rico agora, mas se você não for cobrado agora aqui nessa terra, nessa vida, do grande dia você não vai escapar. Do grande dia você não vai escapar. Nem você e nem eu. O grande dia ninguém vai escapar. Todos vamos dar conta diante de Deus. E seremos cobrados por explorar nossos irmãos. Quando nossos irmãos estavam passando necessidade, nós estamos ganhando uma fortuna, recebendo fortunas para pregar, sem oferecer nada em troca, né? Enfim. Então, para a gente fechar, escolha gostar de trabalhar, pois Deus criou o trabalho e gosta de quem trabalha. João capítulo 5, verso 17. Mas Jesus respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração. Que Deus possa abençoar a sua palavra e que ela possa se fazer viva, real e presente nas nossas vidas. Bem, mais uma vez eu quero agradecer a você, porque você ficou até aqui, teve paciência para me ouvir, aqui nessa plataforma, que é uma plataforma que podemos fazer vídeos mais longos. Você também precisa voltar a aprender a ver vídeos mais longos. As plataformas de vídeos curtos, elas são úteis, ok, eu uso elas. Eu faço a edição dos meus vídeos, dos meus vídeos aqui dessa plataforma e compartilho nas plataformas de vídeos curtos, posso editar por assunto e mais pessoas são alcançadas pela palavra de Deus. Mas você precisa voltar a aprender a ver os vídeos mais longos, porque a mensagem é completa, fica fácil para você entender, você não cai nas mãos de falsos profetas, você não cai nas mãos de gente mal intencionada, que edita de qualquer jeito, edita frases isoladas, fora do contexto, e fazem a gente pecar, e fazem a gente errar, entendeu? E sem falar que podem também queimar o filme da própria pessoa que pregou, para querer botar a pessoa em situação ruim, pegando uma frase fora do contexto. Tem muito disso também, tem muita gente mau caráter nas redes sociais, você sabe disso tanto quanto eu. Muita gente mau caráter que usa as redes sociais, que deveriam ser para o bem, muita gente usa para o mal. Você sabe disso tanto quanto eu. Fica a dica. Não deixa de se inscrever no canal, nem de dar o like, nem de comentar, nem de compartilhar esse vídeo aqui e todos os outros que você assistir aqui. Muito obrigado que você ficou até aqui. Muito obrigado pela paciência. Eu espero você no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.